Bom, meus amigos, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, eu vou fazer rapidamente aqui um resumo dos comentários dos amigos que postaram ontem os comentários. Aliás, obrigado pela força de sempre aí na visualização, nos comentários, no like. Muito obrigado. Vou deixar o vídeo aqui na janelinha caso você não tenha visto. Eu vou falar para vocês, os comentários foram um misto de indignação, de revolta, com a postura do time, com o jeito que esses caras jogam, uma revolta muito grande com o pior presidente da história, com a pior direção de futebol da história. Mas aconteceu nesse jogo, nos comentários desse jogo, uma situação que vem se repetindo já há algum tempo, e eu entendo perfeitamente. A anestesia que a torcida do São Paulo vem sofrendo, vem sentindo nos últimos anos. Isso só vem piorando. Piora a cada jogo, a cada vexame, a cada vergonha. Eu vi muita gente falando, Barolo, não ligo mais. Sinceramente, eu não ligo mais. E você sabe que eu fiquei pensando, até a minha reação ontem na rádio, até a minha reação de pós-jogo, já é de anestesiado com a vergonha, com a humilhação, com a podridão que os caras fizeram com o São Paulo, né? Com a esculhambação, com um absurdo, com a destruição, com o assassinato do São Paulo que esses caras fizeram. E eu estava assistindo o vídeo de alguns amigos, né, do pessoal que tem canal, que eu gosto, que eu curto, que não é todo mundo que tem canal que eu gosto, não mesmo, mas os caras que tem uma linha combativa, que questionam, que não são vendidos. Eu estava assistindo e talvez eu tenha sido um dos menos revoltados, entre aspas, tenha sido o meu vídeo. Eu vi o vídeo de amigos aí que realmente perdem a cabeça, porque chegou num nível tão grande de humilhação, chegou num nível tão grande de vergonha, e chegou num nível tão grande de revolta, que realmente eu entendo essas pessoas. Eu entendo quem abandona que eu digo, vai cuidar da própria saúde mental, em vez de ficar se preocupando com o São Paulo. Eu entendo o cara que não compra mais produto oficial, que não vai mais no estádio. Eu respeito muito o cara que vai no estádio. Você vai no estádio lá, dá dinheiro pro Rui Costa contratar os caras que ele contrata. Você vai no Morumbi contra o Internacional, dá dinheiro pro Casares para ele fazer as contratações que ele faz. Ah, mas você tá abandonando o São Paulo. Não, abandonando? Eu não sou trouxa. O torcedor não é trouxa. Eu não sou trouxa. Eu cancelei meu sócio torcedor. Você vai pagar sócio torcedor pra esses caras aí? Você vai pagar sócio torcedor para cair na conta do São Paulo pro Belmonte gastar? Pro Rui Costa gastar o seu dinheiro suado? Bom, o meu é muito suado. Eu trabalho pra caramba pra conseguir conquistar alguma coisa. E eu não vou dar meu dinheiro na mão desses caras. Eu não vou dar meu dinheiro sócio torcedor jamais. Enquanto tiver essa gente aí, eu não sou sócio torcedor do São Paulo nunca mais. E como provavelmente eles vão se perpetuar no poder muito tempo. E eu vi muita gente, porque eu sei, a grande maioria esmagadora, foca a revolta em quem é culpado. O culpado é a gestão do São Paulo. O culpado é o Casares, que é o presidente. Ele é o grande culpado. O maior responsável por tudo isso se chama Júlio Casares. Ele é o maior culpado. Tem culpado, sim. É que não é só ele é só o principal. Toda essa gente que administra o clube, as múmias do conselho, as outras gestões, desde o Juvenal Juvencio lá atrás, quando ele rasga o estatuto, todos esses caras têm culpa. Os caras do departamento médico, da preparação física, todos eles têm culpa. Jogadores, todos eles têm culpa. Mas, por incrível que pareça, teve um dodóizinho da cabeça que falou que a culpa era minha. A culpa, segundo esse perturbado, a culpa do São Paulo estar nessa situação é minha, porque olha o raciocínio da pessoa, olha como funciona o raciocínio da pessoa. A culpa é minha porque eu criticava o Zubeldia. Então, na cabecinha desse doente, se eu não tivesse criticado o Zubeldia, o São Paulo era campeão da Libertadores. Na cabeça desse cara é isso. Eu sei que é uma minoria muito pequena desses desmiolados, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando o Rui Costa dá uma entrevista e fala que o São Paulo é referência, que contrata bem, que é protagonista, é pra esse tipo de torcedor que ele tá falando. É esse tipo de torcedor que ele engana. Esse tipo de torcedor acha que ele tá certo, que o São Paulo é referência mesmo. Só não é referência porque o Barolo criticava o Zubeldia. Só não é por causa disso. Se não era referência, se não era protagonista, porque a culpa é do Barolo,
Ou do torcedor, que criticava o Diniz, que criticava o Zubeldia, que criticava o Reinaldo. O Reinaldo virou ídolo aí pra algum. Ele já tem viúva pra cacete. Agora ele virou. Então, se o Reinaldo tivesse no São Paulo, era campeão da Libertadores. Se o Zubeldia continuasse técnico na cabeça dessas pessoas, dessa, né, que teve um doente, a culpa é minha. E eu fico me perguntando. Aonde vive essa pessoa? O que acompanha de futebol do São Paulo para chegar a essa conclusão? Ele acha mesmo que o problema do São Paulo é o treinador. Trocou o treinador, resolveu o problema. Onde ele estava nos últimos 50 anos, que o São Paulo trocou de técnico mais de 20 vezes, 30 vezes nos últimos anos e não resolveu nada? Quantas vezes a gente veio aqui e falou que o problema do São Paulo não era só treinador, que o Zubeldia é horrível, como o Diniz também, como tantos outros que passaram são horríveis, mas o problema do São Paulo está longe de ser treinador, o problema do São Paulo é muito maior. O treinador pode trazer o Guardiola aí, ontem tinham 13 jogadores desfalcando o time com lesão, você pode trazer o Guardiola aí, e o cara vai achar que o Zubeldia ia resolver o problema do São Paulo. Sério, gente, eu acho que às vezes, é uma minoria, eu repito, a grande maioria sabe do que eu tô falando, a gente discute aqui todo dia. Esses torcedores, eu não consigo entender que mundo que eles vivem, eu não consigo entender, que não tem uma percepção maior do que está acontecendo no São Paulo. Quantos técnicos já foram trocados aí? Quantos jogadores já chegaram e já foram embora? Quanto dinheiro foi jogado fora? E a culpa é porque o Reinaldo não é mais o lateral esquerdo, gente. Sério, mas eu nem respondi pra esse doente aí, eu nem respondi, porque você vai argumentar o quê com um cara desse? Você fala, não, amigo, eu falei durante 34 minutos que os problemas do São Paulo, o DNA do fracasso, que vem de... Não vá pra argumentar com um torcedor desse, não dá, infelizmente não dá. E eu vou falar pra vocês, eu não tenho saco pra discutir com um cara que acha que a culpa é minha, porque eu criticava o Zubeldia. Como é que eu vou discutir com ele? Eu não tenho mais paciência. Eu já tô com pouca paciência pra muita coisa na vida. Você vai ficando velho, vou falar pra você. Você vai ficando velho, você vai perdendo a paciência pra muita coisa. E pra esse tipo de torcedor, eu não vou responder, gente. Eu não vou. Eu tô trazendo esse tipo de gente, nem falo o nome, nada. Eu tô trazendo esse tipo de gente pra você ver o nível de torcedor que tá vivendo no mundo do Rui Costa. O mesmo mundo que vive o Rui Costa, que vive o Casares, que vive o blogueirinho, o Boca de Farofa, o mesmo mundo paralelo é que esse tipo de torcedor vive, entendeu? Então, mas a grande maioria sabe de quem é a culpa, sabe? E tá abandonando, tá largando mão, e eu não culpo, eu respeito, porque o cara vai cuidar da saúde dele. Teve cara que escreveu aqui, meu filho virou palmeirense, minha filha virou corintiana, e eu falei, vamos torcer mesmo, vai torcer pra essa porcaria desse clube aí, esse clube que foi destruído, porcaria do clube não, né? O cara quer dizer, um clube que foi destruído por essa gente aí. Aí teve um que comentou assim, vou dar meu dinheiro pra esses caras. Teve gente que falou, faz anos que eu nem assisto, ontem eu vi, saiu o primeiro gol, fui fazer outra coisa. Eu respeito. A gente tá aqui porque a gente é o meu trabalho e a gente tá aqui, tem um compromisso, mas eu entendo perfeitamente quem não tá nem aí mais, quem abandonou, quem tá aqui que nem assiste os vídeos mais do canal. Eu não vou culpar. E aí, gente, só pra você saber, a gente vai ter o São Paulo tem chance de Libertadores. Segundo os matemáticos, de chegar no G7, 2,37%. Faltam 4 rodadas para acabar o campeonato. O São Paulo tem 45 pontos, gente. Se fosse no passado, caía com essa pontuação aí. É nojento, gente, é nojento. E aí, a gente vai ter esses 45 pontos. Ah, e eu falei do blogueirinho, me falaram que ele tava na Neoquímica Arena. Ele não vai na Vila Belmiro, né? Tem dor nas costas. Mas ele, em Interlagos, ele vai assistir a Fórmula 1. Por que ele não vai em mais jogos do São Paulo como mandante? Porque ele é vaiado. Ele é vaiado, então ele não vai, ele tem vergonha, é um ego gigante, nem ele nem o Belmonte vão. Eles se escondem, esses covardes se escondem, porque eles têm medo de ser vaiado. Vamos ver se ele vai na Vila Belmiro domingo, que vai ouvir, né? Vai ouvir, com certeza vai ouvir. E aí o ego dele é onde machuca, a única coisa que machuca o presidente do São Paulo em relação ao São Paulo Futebol Clube é quando ele é vaiado. É só isso que machuca, porque o São Paulo, a situação do São Paulo, o buraco onde ele meteu o São Paulo, a dívida que ele causou, as péssimas contratações, a gestão podre dele, isso não incomoda ele, isso não me incomoda. Até porque ele vive no mesmo mundo que o Rui Costa e que esse torcedor maluco aí. Eles acham que tá tudo bem. Mas ele não vai na Vila Belmiro, com certeza ele não vai. E se for, eu gostaria muito de ver a recepção que ele vai ter na torcida. E aí, gente, a gente teve a entrevista do Crespo que durou cerca de 8 minutos. Se você visse, eu não sei se você viu, se você visse a expressão do Crespo,
é uma expressão de desespero. É desespero. Não é... Ele não tá mal-humorado, ele não foi grosseiro. Você vê no semblante dele, eu imagino que ele esteja pensando assim, o que virou isso aqui, gente? O que virou esse clube, gente? O que virou o São Paulo? Porque piorou muito desde a primeira passagem dele aí, que foi no começo dessa gestão podre aí. E ele falou que as próximas contratações, o São Paulo não vai priorizar a qualidade, não vai priorizar o histórico do jogador, ele vai priorizar, sabe o que? A saúde. Os caras vão olhar para ver se o cara não tá quebrado, não é bichado para cair nesse departamento médico podre. Ele falou que ele treinou com 13 jogadores a semana toda. Teve que esperar o avião dos caras que foram para seleções da América do Sul. Teve que esperar jogo do Sub-20, que os Blacks tinham que descansar, gente. E ele falou que não é azar, E eu, sinceramente, a sensação que me deu foi que ele tá de saco cheio, que toda entrevista coletiva é um tapa na cara dessa diretoria podre aí. Tanto que ele já não é muito bem visto lá. O pessoal não gosta de ouvir. Eles não gostam de ouvir crítica, gente. O presidente não vai no estádio que ele não quer ser vaiado. Você acha que ele quer ser criticado pelo treinador do clube? Que fala que não é azar? Que não é azar, o que é então? É incompetência. Não é azar, o que é então? Não é sapo enterrado, não é azar, é incompetência. E o Crespo fala isso. Não, azar não é. Não é azar. Lógico que não é azar. Falou do Lucas, falou do Oscar, falou... O Tolói machucado de novo. O Crespo falou, o Tolói tá machucado de novo. No mesmo lugar, gente, que ele se machucou. Então, eu falo pra vocês, eu falei na rádio ontem, eu vou repetir pra vocês aqui. Se eu fosse, sabe, irmão do Crespo, pai do Crespo, filho do Crespo, eu falava pra ele, cai fora desse lugar, você tá manchando sua história. Você tem um nome no futebol, você tem uma história no futebol, você tá acabando com isso aí, você tá virando cúmplice desses caras aí, você tá aceitando isso aí. E ele deu uma entrevista outro dia e falou, eu não preciso disso, eu tô aqui porque eu amo o esporte, amo estar aqui, amo viver, mas ele não precisa disso. E o Crespo, você pode falar o que for, ele também não é o treinador perfeito, muito longe disso, mas acho que ele é um cara de muito caráter, né? Ele tem muita dignidade, então ele tá vendo onde ele se meteu, ele tá vendo o buraco que ele caiu. E eu vou falar pra vocês, só pra gente encerrar essa história dos comentários dos amigos, muita gente já preocupadíssima com o rebaixamento no Campeonato Paulista, porque agora mudou, né, o regulamento, joga clássico, pega o Mirassol, corre o risco, gente, de ser rebaixado já no Campeonato Paulista. Aí fecha. Se o São Paulo for rebaixado no Campeonato Paulista, fecha. Eu recomendo que feche as portas. Derruba tudo aquilo lá com todo mundo dentro e começa tudo de novo. Mas já tem gente preocupada com o rebaixamento do Campeonato Paulista. Eu não vou participar do QG Tricolor hoje, eu vou cuidar da minha saúde também, vou descansar, amanhã tem que fazer um monte de exame. Mas amanhã eu vou estar lá na Salve Store com o Palinha. O Palinha vai estar lá. E eu vou lembrar dos tempos que o São Paulo era digno, era grande, era formado por gente competente, por gente séria, por idealistas, por campeões, por que não essa gente que está aí. Não esse DNA do fracasso, não os perdedores que estão lá. Então, se você quiser, no sábado, amanhã a partir das 2 horas eu tô lá, tá? Lembrando, temos a Black Friday da Golcase, hoje eu recebi um monte de promoção legal. Se você quiser, você confere lá. Tem um monte de produto bacana, os menores preços do ano. Tá acabando já, gente, tá acabando o prazo da Golcase e as ofertas vão continuar, mas você aproveita na Black Friday, tá bom demais, tem um monte de produto legal para você conferir. E aí você usa o código GOLBAROLO para você ter os descontos também, tá? E lembrando também, sempre que estamos patrocinados pela KTO, tô postando uns cortezinhos da KTO, os cortezinhos do vídeo nas minhas redes sociais. Então, se você quiser se divertir, vai ter chance extra aí na rodada do Brasileirão. E você se diverte com a aposta esportiva sempre com responsabilidade. Está no primeiro comentário fixado. Tá bom, meus amigos? Então, ó, fiquem com Deus. A gente volta amanhã. Depois do evento lá, eu venho pra cá, gravo o vídeo. Vamos fazer o pré-jogo, porque no domingo tem mais dor de cabeça, tem mais vexame, tem mais a falta de vontade dos caras, tem mais o DNA. Mas no domingo, o DNA do fracasso vai estar em campo de novo. E a gente vai estar lá também, vai estar pegando no pé desses caras lá na Rádio Barolo. Fique com Deus, prestigie o QG Tricolor, eu peço desculpa para você, pedir desculpa para os amigos, eu não tenho mais estômago, eu preciso cuidar da minha saúde, porque esse time destrói a sanidade da gente. Fique com Deus, forte abraço.